Eu convido os irmãos de pé, em nome de Jesus, para que nós venhamos nesse momento ouvir a poderosa palavra de Deus, que o nosso irmão aqui já está com a oportunidade, e que Deus, pelo Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos, toda a igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta noite. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor que confiou esta oportunidade. Agradecer a Deus também pela vida do Diácono Messias. É uma bênção. Gosto muito do Messias. É uma bênção, graças a Deus. Estou aqui nessa noite com a minha esposa, a irmã Diaconisa Meire, o Marcos Eliel, que é o rapaz que louvou, também o Davi Luiz. Graças a Deus, Deus tem concedido a sua misericórdia sobre a nossa família, a nossa casa. O Eliel, Deus lhe deu um dom, que é o dom de louvar, para a glória do nome dele. O Davi também já está aprendendo instrumento na igreja. E a minha esposa, além de ser uma bênção na minha vida, também tem ajudado a nossa congregação. Louvado seja Deus com seu esforço, seu trabalho para Deus. Também dizer para os irmãos que eu congrego aqui na Rua Boa Esperança, junto também com um pastor Jean. Pastor Jean é o nosso pastor aqui da congregação O Brasil para Cristo, certo? Sou presbítero lá junto com o pastor Jean. A gente tem ajudado na obra de Deus para a glória do nome dele, e Deus tem sido fiel, nos concedendo muita graça e misericórdia para nós andarmos nos seus caminhos e trabalharmos para que o reino de Deus cresça nessa terra, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, aleluia, capítulo 6, no versículo 38, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 38. Posso ler? Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Louvado seja Deus. Que maravilha, Deus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Essa noite é um culto voltado para a missão. E falar de missão sem falar do grande missionário Jesus Cristo não é bom. Falar de missão e não expor a missão que ele concluiu aqui na terra, uma missão árdua, uma missão que só ele poderia executar. E eu creio que Deus tem uma missão para cada um de nós. Eu creio que Deus tem um trabalho para que possa ser realizado através de nossa vida no que diz respeito ao reino de Deus. Eu creio que Deus nos separou, que Deus nos chamou com propósitos.
missão, precisamos falar de Jesus Cristo. Embora a Bíblia esteja repleta de homens cheios da presença de Deus, que realizaram grandes missões, que fizeram obras, como Jesus disse, vocês farão obras até maiores do que a minha. Embora encontramos na Bíblia vários e vários homens que foram incumbidos de realizar algo para o reino de Deus. Então, nós vamos ver nessa noite, meditar um pouco na palavra, para que a gente venha entender um pouco a respeito de missão, de ser um missionário na obra do Senhor, de ser um trabalhador da obra, de ser um ceifeiro da seara. Nós sabemos através da Bíblia que, através da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus sempre chamou homens para realizar alguma missão, para fazer a sua obra, para realizar aquilo que Deus queria que fosse realizado em nome dele. A gente consegue encontrar na Bíblia, desde o Antigo Testamento, esses homens. Nós vemos a vida de Moisés, que foi criado no Egito, que lhe foi dada todas as instruções a respeito das leis e culturas do Egito. Mas Deus tinha um plano para Israel, para o povo dele que estava cativo no Egito. Deus tinha uma obra para realizar na vida daquele povo, e aprove a Deus escolher Moisés. Aprove a Deus escolher Moisés para que ele realizasse o trabalho de resgatar o povo do Egito, de tirar o povo da escravidão, de trazer novamente ao povo refrigério para sua alma, libertar o povo daquela opressão egípcia. E o que eu acho interessante é que todos aqueles que Deus chamou, todos eles se questionaram a respeito do chamado de Deus. E isso é bom. Por quê? Porque quando reconhecemos as nossas fraquezas como seres humanos, nós estamos expressando para Deus as nossas fraquezas e dizendo: Senhor, eu sou um nada. Senhor, eu não tenho poder para nada. Senhor, eu não tenho força para nada. Mas se o Senhor quer me enviar, eu me prontifico. Aleluia. Moisés, ali naquele monte, ele tem aquela visão de Deus naquela sarça, e Deus revela o plano dele para Moisés. Diz: Moisés, eu te escolhi para que você vá até o Egito e resgate o meu povo. Quando Moisés ouve esta palavra, irmão, ele se atemoriza. Por quê? Porque o exército, o povo egípcio, eram povos que tinham habilidades de guerra, eram povos que tinham força de guerra. E Moisés sozinho, ele não se viu com capacidade de chegar lá e resgatar o povo e tirar o povo. E disse para Deus: Senhor, eu sou um homem da boca, eu tenho uma boca muito pesada, eu não sei falar, eu não posso, eu não devo. E Deus diz para ele: Moisés, quem foi que fez a boca? Moisés, ainda assim, meu irmão, na sua fragilidade humana, olhando para as dificuldades que seria ao chegar lá, ele diz: não, Senhor, não dá, eu não posso. Ao
ao ponto de Deus se irar, como a Bíblia diz que Deus se irou naquele momento com Moisés. Aleluia, louvado seja o nome dele. E Deus diz: tá bom, Moisés, então eu vou mandar alguém para te ajudar. O teu irmão vai te ajudar. Você vai como Deus até ali, você vai me representar naquele lugar, e Arão falará por ti. Aleluia, louvado seja Deus. Depois de Moisés, quem é que vem? Josué. Josué agora, depois de Moisés, está encarregado por Deus. Deus diz: o meu servo Moisés é morto, e você vai completar aquilo que Moisés não completou. Você vai fazer aquilo que Moisés iria fazer. Você vai ser encarregado de levar o povo, aleluia, até a terra prometida. Mas acontece que Josué tinha alguém para se espelhar, Josué tinha alguém para olhar, Josué tinha alguém para seguir o exemplo. E Josué se entristece depois da morte de Moisés. Veja no capítulo 1 que Deus chega para ele e fala, a palavra de Deus é: tenha bom ânimo, aleluia, eu vou fazer com que você, aleluia, leve o meu povo até a terra prometida. Então somente tenha bom ânimo, louvado seja Deus, e eu estarei com você. Moisés não estará mais com você, mas assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Então somente não aparta-se do livro da lei, em fazer o que está escrito nele. Por onde você passar, aleluia, louvado seja Deus, você vai ser próspero no que vai fazer. Por quê? Porque eu estarei com você. Aleluia. Gideão também é um grande exemplo de alguém que não se viu na capacidade de fazer algo para Deus. O povo de Israel está sofrendo nas mãos dos midianitas. Gideão está escondido, malhando trigo no lagar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chega até ele e diz: homem muito valoroso. Aleluia. E começa ali uma conversa, irmãos. E a conversa é: Gideão, quando vê aquele homem, diz: se Deus é conosco, se nós sabemos de todas as maravilhas que foram feitas por Deus para tirar o seu povo do Egito, o que está acontecendo que nós estamos sofrendo nas mãos dos midianitas? O que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? Gideão é sincero. Gideão diz que não entende o que está acontecendo, questiona Deus. Se Deus, que fez tantas maravilhas, que fez as suas promessas para o povo de Israel, por que nós estamos passando por isso? Aleluia. O anjo olha para ele e diz: você foi escolhido. Vai nessa tua força e você vai livrar o povo das mãos dos midianitas. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o anjo diz isso, ele se rebaixa ainda mais, irmãos. Ele diz: a minha família é a menor. E ainda tem mais: da minha casa, da minha família, eu ainda sou o menor de todos lá. Aleluia, não tem problema, Gideão. Aleluia, Deus vai te usar, aleluia, para fazer a obra dele. Ainda que você se sinta fraco, ainda que você diga que não pode, ainda que você olhe para si mesmo, para sua família, para sua casa, eu te escolhi e é o que importa. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Deus escolheu Isaías. Isaías tem uma visão. Isaías vê, ele diz: eu vi o Senhor, eu vi querubins, eu vi serafins, anjos adorando a Ele.
Eu vi coisas lindas. E ele diz na visão: ai de mim que vou perecendo, que sou um pecador, homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer agora. Isaías, descrevendo a sua visão, diz que de repente um anjo vem com uma tenaz, pega uma brasa do trono de Deus e toca na sua boca, toca nos seus lábios, aleluia. Depois daí Isaías diz, Deus disse: a quem enviarei? Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, meu Senhor. Por quê? Porque foi tocado pela brasa viva do altar. E o anjo diz: a tua iniquidade foi tirada agora. Aleluia, você está pronto para fazer o que Deus incumbiu você de fazer. Aleluia, oh glória. Jeremias também disse: eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus disse para ele: não tem problema. Diferente de Isaías, a Bíblia diz que um anjo vem e toca na boca dele. E depois disso, Isaías está preparado, mesmo sabendo que não sabe falar, que é uma criança, que é um jovem ainda. E Deus o escolheu para tão grande responsabilidade, pastor, de profetizar. E não era para profetizar a bênção, não era para profetizar a chave da casa, não era para entregar o manto, não era para profetizar coisa boa, era para corrigir o povo. Por isso ele se vê tão pequeno, por isso ele se vê tão incapaz. Mas o que eu acho lindo em Deus é isso, que Deus olha para os que se acham incapazes, e Deus diz: são esses que eu quero usar, aleluia, são esses que eu quero fazer a minha obra na terra, aleluia, louvado seja Deus. São esses que reconhecem que nada são na terra sem mim, que eu quero usá-los para realizar a minha obra nessa terra, aleluia, oh glória. Eu diria para você nessa noite: se você se sente incapaz, se você se sente impotente, com falta de inteligência, de entendimento para realizar alguma coisa na obra do Senhor, se ajoelha aos pés dele e diz: Senhor, eu não tenho capacidade para tal coisa. Senhor, eu não tenho capacidade para realizar isso. Senhor, eu não tenho inteligência para fazer isso. E Deus vai olhar para você, eu creio, pelos olhos da fé, que Deus vai olhar para você e vai dizer: então eu vou te usar. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu vou fazer através da tua vida neste lugar, aleluia, oh glória. Então, irmãos, sempre que foram chamados, esses que aqui eu expus para os irmãos, eles nunca se viram capazes, nunca se acharam o bam, muito pelo contrário, se acharam pequenos diante de Deus, dizendo: a tua obra é muito importante, Senhor, a tua obra merece alguém melhor do que eu. E Deus dizendo: mas foi você que eu escolhi, aleluia, foi você que eu escolhi para fazer a diferença neste lugar, aleluia, oh aleluia. E o texto em que lemos nos mostra o grande propósito do grande missionário.
daquele que veio com uma missão que somente Ele, aleluia, poderia realizar pela humanidade. A missão era salvar o ser humano dos seus pecados, trazer para Ele novamente, aleluia, abrir para Ele novamente o caminho do céu que estava fechado desde lá do jardim do Éden, aleluia, louvado seja Deus. Ele estava com a missão, aleluia, de abrir novamente o caminho, de reconciliar a humanidade com Deus. E esta missão não era fácil. Ele teria que renunciar à sua condição de Deus, se fazer homem, aleluia, como diz em Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia. Olha, aleluia, as características do missionário da obra de Deus. Ele entende que precisa renunciar a si mesmo para que a obra se cumpra nessa terra, aleluia. Este foi o propósito de Jesus, dizer para eles: se vocês não renunciarem a vocês mesmos, a obra não será feita. Se vocês não renunciarem a si mesmo, o plano de Deus não vai se cumprir. Quem se habilita a renunciar a si mesmo? Ele escolhe 12 homens iletrados que não eram capazes, aleluia. Estava cheio de escriba, estava cheio de sumo sacerdote. Ele foi dar uma volta pela praia, aleluia. Tinha 4 homens ali, aleluia, ajeitando as redes, limpando as redes. E ele disse: vocês, aleluia, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Mas nós, pescadores, Pedro disse: ausenta-te de mim. Depois do milagre que ele fez, trazendo uma grande multidão de peixe, Pedro disse: ausenta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Ele disse: não tem problema, aleluia. Depois que você olhar para mim, depois de você enxergar em mim, aleluia, o plano de Deus, aleluia, para essa terra, eu vou fazer de você um pescador de homem, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia, aleluia. Jesus é um missionário exemplo para toda a humanidade. Paulo, o maior missionário, segundo os estudiosos, o maior missionário que a Bíblia relata, que implantou várias igrejas, é autor, se não me falha a memória, de 13 cartas, aleluia, contendo doutrinas, ensinamentos, profecias, aleluia. Paulo entendeu o chamado. Paulo diz: se alguém pode confiar na carne, quanto mais eu. Eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei, fui fariseu, zeloso, aleluia, diz ele, conhecedor da Torá, de todas as leis. Mas Paulo não conhecia ainda o grande missionário Jesus Cristo, aquele que daria o exemplo para ele, para toda a sua vida, aleluia. E depois de conhecê-lo, ele diz: eu perdi muitas coisas, eu deixei para lá muitas coisas, renunciei, deixei para lá, aleluia. Eu considero como perda. E todo o meu zelo, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que me fazia um fariseu, uma pessoa destacada entre os fariseus, entre os meus, como ele diz, entre os da lei, ele diz: tudo isso, me perdoem a expressão, estou conjecturando, mas eu considero como esterco.
para que Jesus, aleluia, para que o nome dele, aleluia, seja glorificado na terra, aleluia. Eu vou continuar pregando a palavra, eu vou continuar levando o evangelho que cura, que salva, que liberta, aleluia. E não importa, eu estou disposto a dar a minha vida pelo evangelho, ele diz, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus escolheu homens sem nenhum preparo intelectual. Jesus escolheu homens sem nenhuma posição social elevada no meio daqueles daquela época. E tenho certeza que se Jesus viesse aqui agora, hoje, se transfigurasse aqui, ele olharia para cada um de nós e diria: eu sei que vocês não têm capacidade, sim, mas eu escolhi vocês para fazer a minha obra. Eu sei que vocês não têm tanto entendimento, estou falando de uma forma geral, irmão. Jesus olharia para nós e diria: vocês só são o que são por causa de mim. Eu os escolhi, eu os levarei onde eu quiser, aleluia. Oh glória. Jesus é tão maravilhoso na sua vida ministerial como missionário aqui na terra, que ele está ensinando os seus discípulos, ele está mostrando para eles como é que faz. E Jesus envia, em Mateus 10, a Bíblia vai falar que ele envia os 12. E os que são enviados por Deus, eles podem não ter muita coisa material, eles podem não ter muita influência na sociedade mais elevada, mas quando Jesus envia eles para a missão, Jesus: eu vos dou o poder, aleluia, para curar os enfermos. Imporão as mãos sobre os leprosos e eles serão limpos, aleluia. Não tem muita posição social, mas vão cheios de poder de Deus, mas vão cheios da autoridade de Jesus Cristo, para quebrar as cadeias do inferno, aleluia, para derrubar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o reino de Satanás. Em Lucas 10, Jesus agora envia outros 70. E Jesus diz a mesma coisa: eu dou poder a vocês. Vão de 2 em 2, aleluia. Eu dou poder a vocês, façam a minha obra, preguem a minha palavra, aleluia. Louvado seja Deus. E a ida desses homens, além das curas, além de expulsar os demônios, o foco principal era a palavra, era o reino. E vocês preguem assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tem poder, tem autoridade, e tem a palavra do arrependimento, a palavra do reino, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo também entendeu isso, de que os missionários, ou o missionário, aquele que está encarregado de trabalhar na obra de Deus, como missionário diretamente ou indiretamente, como foi visto aqui,
pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que ofertaram na obra de Deus. Você que ofertou para a missão, você é um missionário que pode não estar no campo, aleluia, louvado seja Deus, mas está na retaguarda, ajudando na obra de Deus, intercedendo pelos missionários, contribuindo com as suas finanças, louvado seja Deus. Continue fazendo isso, porque isto é louvável diante de Deus. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 10, olha o que Paulo disse: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? O pastor, aqui no seu momento, falou pela boca de Deus que novas almas chegarão aqui. E eu creio nesse negócio, vocês. Eu creio que Deus enviará pessoas para este lugar, para que eles recebam essa palavra, para que eles sejam alcançados pelo poder da palavra, para que eles se convertam dos seus pecados, para que eles sejam transformados por esta palavra. E eu creio também além dessas portas, aleluia, eu creio além dessas portas, que este lugar, aleluia, será uma grande fonte de luz para toda a rua Rio Verde, aleluia, aqui no Genibaú. Eu creio que este lugar será uma grande fonte de vida, aleluia, louvado seja Deus, para essas pessoas desta rua, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que muitas almas, aleluia, chegarão neste lugar pelo poder da palavra de Deus, aleluia, que será ministrada neste lugar. Muitas almas, aleluia, missionários, aleluia, sairão deste lugar pela palavra de Deus, aleluia. Missionários serão enviados para outros lugares através desta congregação, pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Eu vejo pelos olhos da fé pessoas se convertendo neste lugar, pessoas confessando seus pecados e dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus, aleluia, eu quero ser um missionário de Deus nesta terra, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salvou a minha e a tua vida, aleluia. Louvado seja Deus, ficando firme para aquilo em que Ele foi enviado. Louvado seja Deus, aleluia. Oh glória. Reconhecermos as nossas fraquezas diante de Deus é normal, é comum, é o mínimo que podemos fazer. Reconhecendo diante dele as nossas fraquezas, dizendo: Senhor, me ajuda, me concede graça. Espírito Santo,
me ajuda, me concede graça para fazer a tua obra. Mas olhar para Jesus como Deus, olhar para Ele assim e dizer: que grande propósito foi o de Jesus, ao ponto de, mesmo sendo Deus, como eu disse, se colocar na posição de homem, se colocar numa posição de fraco, aleluia, se colocar na posição de quem não tem força, aleluia, como ser humano, e ter que suportar, aleluia, a sua criação, olhar para Ele e dizer: salvou os outros, balançar a cabeça diante da cruz dizendo: desce da cruz se tu é o enviado, o Messias. Ter que suportar o escárnio, ter que suportar a cruz, aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha, irmão, é olhar para Jesus, porque Ele, sendo Deus, Ele veio, se fez homem, aleluia, suportou a afronta. A palavra diz que Ele suportou a afronta, louvado seja Deus. Oh glória! Tudo isso com um propósito: de salvar a nossa vida. E o que Ele quis dizer com todo o seu ministério era: eu não preciso, mas quero que vocês façam a minha obra. E eu sei que vocês farão obras maiores que as minhas. Por quê? Porque vocês vão ficar aqui, vocês vão ter mais tempo, aleluia, vocês vão alcançar mais pessoas, aleluia, vocês vão alcançar até os confins da terra, aleluia, louvado seja Deus. Este foi o seu propósito. E Ele comissionou não um nem dois, Ele salvou um povo e chamou de igreja, aleluia, e disse: é através da minha igreja, aleluia, que o reino do meu Pai, aleluia, vai crescer nessa terra. É através da minha igreja, que são vocês, é através de vocês, aleluia, que eu, aleluia, vou fazer, aleluia, um grande reboliço na terra. Espera um pouco, aleluia, louvado seja Deus. Marcos 16, aleluia, antes de subir aos céus, aleluia, louvado seja Deus, Ele olhou para os seus discípulos e disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, louvado seja Deus, e quem crê e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, aleluia, em meu nome, aleluia, louvado seja Deus, pegarão nas serpentes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, aleluia, em meu nome curarão os enfermos, aleluia, louvado seja Deus. É através de vocês, aleluia, que a obra do meu Pai vai continuar na terra, aleluia. Ele, estando aqui, ensinou os seus discípulos, deu todas as instruções, mostrou para ele, disse: é assim, aleluia, eu dou poder a vocês, eu dou autoridade, aleluia, louvado seja Deus, eu escolhi vocês e está escolhido, mas a minha hora vai chegar. Os discípulos se entristecem, mas Jesus diz: não se preocupem, a tristeza de vocês logo logo se converterá em riso. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar, não vou mais poder estar aqui, aleluia, mas tem alguém que vai vir, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Tem alguém que vai vir para vocês, aleluia, que vai ficar com vocês, aleluia, até o fim dos tempos, aleluia. Fique em Jerusalém, louvado seja Deus. Um novo ponto de partida para vocês. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar
120 crentes orando, buscando a Deus. Senhor, envia-nos a promessa. Que promessa? É o Espírito Santo que Jesus falou, aleluia, que ele viria, louvado seja Deus. De repente a Bíblia diz que ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aleluia, louvado seja Deus. Imagino eu, irmão, os olhos daqueles homens ali, daquelas mulheres naquele lugar, tendo aquela visão maravilhosa, ouvindo aquele som como de um vento veemente e impetuoso, dizendo: ele disse que enviaria, louvado seja Deus, e enviou, aleluia. Eu estou vendo, eu estou sentindo, aleluia. A Bíblia diz que todas essas línguas repousaram sobre eles, aleluia, louvado seja Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. A partir daquele dia, louvado seja Deus, a grande missão começou. Missão através de quem? De quê? Através da igreja escolhida por Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não prevalece. Façam a minha obra, aleluia. Vão para cima do inferno e as portas do inferno não vai prevalecer, aleluia. Louvado seja Deus. E aqueles indoutos, sem letra, sem estudo, que foram escolhidos por Jesus. Mais precisamente, Pedro tomou a palavra e começou a pregar do jeito que o seu mestre ensinou. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, aleluia. Arrependei-vos, para que o tempo de refrigério chegue na vossa alma, pela presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Espírito Santo de Deus de imediato já começa a obra, aleluia. Já impulsiona a igreja a trabalhar, a pregar o Evangelho, a fazer a missão que Jesus lhe tinha concedido. E os irmãos conhecem a história. Só naquele dia, mais de 3.000, quase 3.000 almas se converteram, foram agregados à igreja, aleluia. No primeiro sermão ministrado pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e assim por diante. E o reino começa a se espalhar, e pessoas começam a se converter, e o reino de Deus começa a crescer pela pregação da palavra. A grande missão da igreja: anunciar o Evangelho, as boas novas, o ano aceitável do Senhor, o reino de Deus. Não tem problema você se sentir incapaz, mas eu digo uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus lhe capacita para você fazer diferença aqui dentro e ali naquela rua. Louvado seja Deus, ministrar o Evangelho. E Deus honrará com todo o trabalho que for feito para o seu reino. E o Espírito de Deus, pelo poder da palavra, que é ministrada através dos missionários, através da igreja, alcançará estas ruas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai acrescentar neste lugar. Não estou falando isso porque sou o pregador da noite, não. Estou falando isso por inspiração do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há mais
mais ou menos 4, 5 anos, não me lembro bem. Uma irmã usada por Deus chegou até mim, me pediu para estender as mãos e disse: Deus está te dando uma unção para fazer tal coisa. E ela me disse a coisa. E ela me disse o serviço que seria. E eu, olhando para o ambiente, olhando para alguns irmãos que há na minha congregação, eu fiquei: não, Jesus, não tem como, isso não é para mim. E guardei só comigo. E há uma semana atrás, a profecia daquela mulher se cumpriu. E Deus me entregou o que Ele disse que ia me entregar. Não foi eu que pedi, não era eu que estava buscando aquilo. E eu guardei aquilo no coração. E quando foi feito um convite, eu falei para minha esposa disse: tu nunca me disse? Eu fiquei naquela: se não se cumprir, eu não disse, né? Ninguém soube. Mas quando se cumprir, eu vou falar. E sabe o que foi que eu fiz? Disse: Jesus, o que eu vou fazer? Eu não sei de nada. Eu não tenho experiência com isso. Eu não tenho estratégia para isso. Quem dá estratégia é aquele que nos chamou. Aleluia. Quem dá estratégia é aquele que olhou para nós e disse: venha, é você. Eu? É você. Venha cá. Não, mas eu não consigo, não sei, não vou conseguir e tal. Não, mas é você, chega, vem cá. Como diz lá no Rio Grande do Norte, chega cá. Porque se Ele chamou, Ele sabe. Não que nós somos capazes, mas Ele sabe que a palavra dEle é soberana. Aleluia. E por amor à palavra dEle, Ele cumprirá através de nossa vida. Então nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus não escolhe por idade, por fisionomia, certo? Jesus não escolhe por uma intelectualidade particular. E se Ele escolher, o cabra tem que reconhecer: não, o meu conhecimento é nada, eu quero que Jesus cresça. Assim como Paulo fez. Jesus chamou você para uma grande obra. Jesus chamou vocês, senhoras, neste lugar, para realizar a sua obra. Jesus chamou cada um de vocês para realizarem a sua obra. Independente do que você ache da sua capacidade ou não. Vocês que foram separados aqui hoje, esforcem-se e tenham bom ânimo. Porque Deus vai cumprir, através da vida de vocês, o propósito que Ele tem neste lugar, nesta rua, através de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e ao pastor Jean por nos ter confiado, certo? E louvar a Deus pela vida de todos vocês, do Diácono Messias, de todo o corpo da igreja. Que Deus os abençoe e conceda muita graça para que vocês realizem a obra dele neste lugar e que a obra dele cresça, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus.